senador Lazier Martins, em pronunciamento, defendeu o projeto que apresentou para alterar a organização da Casa Legislativa. Lazier lembrou que o Senado é um colegiado, mas apontou que, por conta da centralização de poderes nas mãos do presidente da Casa, os senadores são pouco ouvidos e pouco considerados. O senador Lazier propôs que a pauta não fique inteiramente a cargo do presidente do Senado, ficando parte dela a cargo do Colégio de Líderes. O senador Regufe também se pronunciou, defendendo que a escolha do próximo presidente do Senado leve em consideração propostas para a própria Casa Legislativa. Regufe apontou a importância de que a inclusão de projetos em pauta seja democrática e que os senadores possam ser ouvidos sobre o que o Senado deveria votar. O poder de fazer a pauta não pode ser concentrado em uma pessoa. Assista. Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, nós estamos nos derradeiros dias e sessões do ano legislativo aqui no Senado Federal. E já começamos a pensar, e muito estamos ouvindo, a respeito das eleições no dia 2 de fevereiro, dia da retomada dos trabalhos no Senado Federal. Independentemente de nomes, que muitos estão surgindo, não vem ao caso nesse comentário. O que vem ao caso nesse comentário, nesse pronunciamento, é que tenhamos um Senado Federal nos próximos 2 anos, na próxima legislatura, mais democrático, mais sensível, compartilhando mais do colegiado que é o Senado Federal. Eu faço questão de sublinhar bem o que às vezes parece que tem gente que esquece no próprio Senado. O Senado é um colegiado formado de 81 senadores, com mesmos deveres, mesmos poderes, mesmos direitos, mas são pouco ouvidos, pouco considerados, porque há um poder demasiadamente centralizador na pessoa do presidente do Senado. E não foi apenas nesta gestão, isto já vem há mais tempo. Não há praticamente participação dos senadores, e nem mesmo do Colégio de Líderes, que é uma outra ficção. O Colégio de Líderes atualmente é informal, ele não tem a previsão formal no regimento interno do Senado. Mas não há partilhamento dos senadores do Colégio de Líderes informal com relação à feitura da pauta. Isso não pode ser assim. Eu sou relator de um projeto da senadora Elisiane e a minha proposta é para que, daqui por diante, quando entrar em vigor, se é que vai entrar em vigor, a modernização do regimento interno, o presidente do Senado proponha metade da pauta e a outra metade seja discutida e considerada dos integrantes do Colégio de Líderes. Da mesma forma, nós precisamos que os espaços do Senado sejam rigorosamente compartilhados no mesmo prazo, igualitariamente, com a Câmara dos Deputados nas medidas provisórias, porque acontece muito que a Câmara recebe uma medida provisória, fica lá 60 dias e quando faltam ali poucos dias, remete para o Senado às pressas apenas carimbar aquilo que fica decidido lá. Então, em suma, um Senado mais democrático, um Senado que resgate o conceito da sua importância junto à população brasileira. Estamos nós preocupados com as eleições, estamos percebendo que os brasileiros também estão muito preocupados com relação a quem vai assumir a direção do Senado Federal já no ano que vem. Obrigado. No último final de semana, o Supremo Tribunal Federal julgou a possibilidade de reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Esse é um julgamento que sequer deveria ter ocorrido. A Constituição Federal é absolutamente clara. A Constituição Federal, no seu artigo 57, parágrafo 4º, ela veda a possibilidade de reeleição no meio da legislatura. Não deveria ter sequer esse julgamento. Mas eu aqui quero dar parabéns
aos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram seguindo o que diz a Constituição Federal. Quero aqui dar parabéns ao ministro Barroso, ao ministro Marco Aurélio, à ministra Rosa Weber, ao ministro Edson Fachin, à ministra Carmen Lúcia e ao ministro Luiz Fux. É importante também nominar aqueles que cumpriram a Constituição Federal. Eu que já fiz tantas críticas a decisões do nosso Supremo Tribunal Federal. E quero colocar aqui que é importante agora esse momento de sucessão aqui no Senado. É importante que se discuta não apenas nomes, mas também propostas, programa para o Senado Federal. Nós precisamos ter um Senado que custe menos para o contribuinte brasileiro. O custo do Senado hoje para o contribuinte, ele é excessivo. O parlamento brasileiro é um dos mais caros do mundo em termos proporcionais. É preciso reduzir o custo do Senado para o contribuinte. É preciso também tornar o Senado mais transparente. É preciso agilizar o processo legislativo. Nós precisamos de um processo legislativo mais ágil. Não tem cabimento uma proposta ser feita e protocolada num ano e passar 10 anos e ela não ter sido votada. É importante que também as decisões sejam democráticas. Não pode ter um poder na mão do presidente e ele fazer a pauta sozinho. É importante que cada parlamentar tenha direito de pautar um projeto de sua autoria. Não por causa do parlamentar, mas por causa do eleitor desse parlamentar. Esse parlamentar, quando candidato, discutiu com seu eleitor algumas propostas. E é justo e democrático que essas propostas sejam votadas durante o mandato desse parlamentar. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Agora, não serem votadas é que é grave. Então é importante também democratizar a pauta. Não pode ser concentrado apenas o poder de fazer a pauta numa pessoa. É importante que cada parlamentar tenha o direito também de colocar as suas ideias. Espero que nós consigamos, nesse processo, não discutir apenas nomes, mas discutir ideias, propostas para um Senado melhor e mais perto do que a sociedade deseja do seu poder legislativo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando. Escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra o mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo
e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão.